Boa noite, pessoal, tudo bem? Então, a nossa live de hoje será sobre fraudes no leite e ela vai ser ministrada pela médica veterinária com mestrado e atualmente cursando doutorado em higiene veterinária e processamento tecnológico de produtos de origem animal pela Universidade Federal Fluminense, Maiara Ornelas. A palestra é contigo. Espero que vocês aproveitem bastante e qualquer dúvida deixem nos comentários que a gente vai estar direcionando para ela. Boa noite, gente. Então, hoje eu vou falar sobre as fraudes, né, no leite e derivados, e meu nome é Maiara. Caso alguém tenha alguma dúvida, depois pode me perguntar. Bom, para começar a falar de leite, a gente vai começar falando sobre as legislações, né? Em 1998, houve uma portaria chamada a Portaria 166, que falava sobre o Programa Nacional da Melhoria da Qualidade do Leite. Já em 2002, a gente teve a Instrução Normativa 51 do Ministério da Agricultura, que essa instrução normativa, ela trouxe as questões da melhoria da qualidade do leite. A IN 62 de 2011, também do Ministério da Agricultura, ela retirou esse leite, o leite tipo B e tipo C, que estava escrito na Instrução Normativa 51, e só ficou, então, o leite tipo A, o pasteurizado e o leite UHT. E nessa instrução normativa, começaram a apresentar os primeiros indícios, né, da qualidade do leite, falando sobre a CCS e a CPP, que é a contagem padrão em placas, e a CCS, que é a contagem de células somáticas. A quantidade de células somáticas anteriormente, né, nessa instrução normativa 62, era de 400 mil células por ml, e a CPP de 100 mil UFC por ml. Já em 2018, a gente teve o acréscimo de duas instruções normativas, que foi a 76 e a 77. A 76, ela alterou os valores de CCS e de CPP, que também é conhecido como CBT, né, contagem bacteriana total. E esses valores foram de 500 mil células por ml para CCS e de 300 mil UFC por ml para CPP. A Instrução Normativa 77, ela fala sobre os critérios e procedimentos para produção, acondicionamento, conservação, transporte, seleção e recepção do leite cru em estabelecimentos registrados no serviço de inspeção. E em 2019, a gente teve a Instrução Normativa 60, que vai estabelecer os padrões microbiológicos do pré-alimentos. E esse ano, a gente teve o decreto 10.468, que fez alterações no RISPOA de 2017. Bom, a composição do leite, para a gente falar de fraude, a gente precisa ter em mente, né, qual é a composição normal do leite. As referências que eu vou utilizar para fraude são de leite de vaca, mas eu achei interessante colocar esse quadro falando das outras espécies, né, como a cabra, a ovelha, a búfala, a égua e a camela, mas eu vou citar só os de vaca. A água no leite de vaca tem que estar presente em 87%, proteína 3,2%, gordura 3,5%, lactose 4,6% e sais minerais em torno de 0,7%. A gordura, ela deve estar presente no leite cru, né, o mínimo de 3%, uma proteína de 2,9%, a lactose 4,3%, sólidos não gordurosos, que são todos os sólidos menos da gordura, 8,4%, sais minerais 0,7%, 0,8%, né,
pode ter essa variação, e sólidos totais de 11,4%. E o que é mais avaliado nas fraudes, né, são a qualidade físico-química do leite, que a acidez de um leite normal deve estar em torno de 0,14 a 0,18 gramas de ácido lático por 100 ml. Na prova do alizarol, a 72%, o leite deve ser estável, e na prova da densidade relativa a 15 graus Celsius, pode variar de 1,028 a 1,034 gramas por ml. A crioscopia do leite pode variar de menos 0,530 graus Hortvedt a menos 0,555 graus Hortvedt. E o pH de 6,4 a 6,8, sendo que o ideal é 6,6 a 6,8. Então, vamos falar um pouquinho das principais provas realizadas no leite. Nós temos a prova do álcool, ou a prova do alizarol, como ela é bem chamada. Essa prova, ela vai avaliar a estabilidade térmica e a acidez do leite. A graduação alcoólica deve ser em 72%, né, de acordo com a Instrução Normativa 76. E essa prova é uma prova simples e ela é realizada pelo próprio caminhoneiro. Quando ele vai coletar o leite na propriedade, ele mesmo faz. É uma prova simples, onde eu coloco 2 ml de leite com 2 ml do alizarol. E esse alizarol, ele contém um indicador colorimétrico, que é a alizarina. Então, nós temos quando eu faço essa prova, eu posso ter 3 tipos de resultado, né? Que é o vermelho tijolo, ele vai indicar uma coloração normal, é o ideal para o leite. O amarelo vai indicar acidez no leite, e o roxo, um leite alcalino. Quando há formação de grumos, né, nessa prova, eu tenho um leite que não é estável, então não é benéfico para a indústria pegar esse leite, porque ele tende a coagular no processamento térmico, né, na indústria. A acidez titulável, ou acidez Dornick, como eu já havia dito, ela tem que ser de 0,14 a 0,18 gramas de ácido lático por 100 ml, ou pode ser também medida em graus, que é entre 14 a 18 graus Dornick. E essa acidez do leite, ela é normal, né? E ela é provocada pelo próprio ácido lático que o leite contém. A solução Dornick, ela é composta por 2 substâncias, uma básica, que é o hidróxido de sódio, que ele é usado para neutralizar o ácido do leite, esse ácido lático do leite. E uma substância indicadora colorimétrica, que é a fenolftaleína. Não sei se vocês conseguem visualizar, mas esse daqui é o equipamento para avaliar a acidez Dornick, onde eu tenho a adição aqui nesse recipiente da solução Dornick, e essa solução vai preencher toda essa graduação que a gente tem aqui. Eu vou adicionar o leite aqui, né, nesse copinho, e nesse mecanismo aqui eu vou gotejar a minha solução Dornick até que o leite fique levemente rosado, né? Então, aí após o leite ficar com essa coloração, né, eu vou avaliar nessa graduação que eu tenho aqui, e vou poder medir a acidez. Geralmente, as principais causas, né, da acidez no leite pode ser proliferação de bactérias, a incorporação do colostro, que vai de 10 a 14 dias. O gás carbônico presente no ambiente, ele também pode ser incorporado, ele é incorporado no leite, com a sua retirada, e ele vai causar a acidez no leite. Porém, essa acidez, ela é metabólica, e o gás carbônico, ele vai se dissipar no ar, né, e a acidez vai voltar ao normal, né,
devido a essa acidez metabólica. E a alcalinidade do leite, ela vai se dar por mastite. A mastite no início, né, no início da doença, na vaca, ela provoca uma acidez no leite, porém, com o passar do tempo, esse leite vai ficando alcalino, porque os anticorpos do animal, ele tem uma tendência a ser alcalina, por isso que o leite vai ficar alcalino, numa mastite crônica. E o leite também pode ficar alcalino devido às fraudes pelos neutralizantes, que é o bicarbonato e a soda cáustica. A densidade é 15 graus Celsius, também é outra prova que a gente faz para avaliar a fraude. E a densidade normal do leite é 1,028 a 1,034 gramas por ml. E o equipamento utilizado é esse termolactodensímetro, né, onde eu estou mostrando aqui para vocês. Como é que eu vou fazer essa prova? Eu vou adicionar o leite nessa proveta e vou, então, botar o meu termolactodensímetro dentro dessa proveta já com leite, e ela vai me dar, como esse termolactodensímetro também é graduado, eu vou ter o resultado da minha densidade a 15 graus Celsius. A gente sabe que a densidade da água é 1, né? E densidade do leite próxima a 1, eu posso suspeitar de uma fraude por adição de água. E valores acima de 1,034, eu posso suspeitar por uma fraude por adição de reconstituintes de densidade. A gordura, ela deve estar no mínimo de 3% no leite integral, no semidesnatado de 0,6% a 2,9% e no desnatado menor que 0,5%. A realização dessa prova é o seguinte: eu vou adicionar 11 ml de leite com 10 ml de ácido sulfúrico com ml de álcool amílico e vou fazer a homogeneização desse leite. Esse leite, antes da realização da prova, ele é colocado nesse aparelho aqui, nesse equipamento, né? Ele chama butirômetro de Gerber. Então, quando eu botar para homogeneizar essa amostra, né, na centrífuga, eu vou ter a destruição dos glóbulos de gordura, então, a dissolução da caseína, e então eu vou ter a separação da gordura. Como vocês podem ver nessa foto, a gordura está separada aqui, né, no butirômetro, e também tem uma graduação aonde eu consigo ter o resultado meu percentual de gordura. A crioscopia é uma das provas mais importantes realizadas no leite. Ela vai avaliar a temperatura de congelamento do leite. Então, por que a crioscopia é tão importante? Porque eu posso avaliar a presença de uma fraude de água, né, produção de água, e por reconstituintes de crioscopia. Quando eu tenho, como eu já havia dito, o leite normal tem uma crioscopia de 0,530 graus Hortefeld a menos 0,555, quando eu tenho valores abaixo de 530, eu posso suspeitar de uma fraude por adição de água, porque o ponto de congelamento da água é 0 graus Celsius. Então, todos os valores que se aproximem desse zero graus, eu posso suspeitar por uma fraude de adição de água. E valores acima de 555, eu, então, vou suspeitar de uma fraude por adição de reconstituintes de crioscopia. A fosfatase e a peroxidase são duas enzimas importantes que elas são utilizadas para controlar o processamento térmico. A gente sabe que a pasteurização rápida, ela vai variar em torno de 72 a 75 graus Celsius por 15 a 20 minutos, e a pasteurização lenta de 62 a 65 por 30 minutos. Já o leite UHT, ele passa por um processamento térmico de 130 a 150 graus Celsius de 2 a 4 segundos.
E a fosfatase alcalina, ela é degradada em temperatura de 75 graus Celsius, então numa temperatura de pasteurização. E a peroxidase, ela só é degradada em valores acima de 80 graus Celsius, no caso, no processamento térmico HT. Esse esqueminha aqui, ele é bem importante, né? E então, no leite cru, eu tenho que ter a presença das duas enzimas, né? Porque não houve nenhum tipo de processamento térmico do leite. No leite pasteurizado, somente a peroxidase deve estar presente. E no leite UHT, nenhuma das enzimas devem estar presente. Essa prova é muito importante porque quando o leite chega na indústria, para a indústria saber que não houve nenhum tipo de processamento térmico do leite anteriormente. Então, agora vamos falar das fraudes em si. De acordo com o RISPO-A, o leite ele não deve apresentar substâncias estranhas à sua composição, tais como os agentes inibidores de crescimento microbiano, neutralizantes de acidez, reconstituintes de densidade e crioscopia, e não apresentar resíduos de produtos de uso veterinário e contaminantes acima do limite máximo previstos em normas. Além dessas fraudes por adição de água, adição de reconstituinte, a gente também tem uma fraude muito importante, que é a fraude na rotulagem. Essa fraude na rotulagem, ela vai acontecer quando eu tenho um produto, né, e a embalagem, né, o rótulo dele vai ser falando de outro produto. Eu botei exemplos mais para frente, vou explicar isso mais para vocês. E essas fraudes, ela vai lesar a saúde do consumidor, né, e além da saúde, como algumas fraudes vão lesar, ela lesa também a parte econômica, né? Porque quando o leite tem adição de água, você paga por uma coisa que está diluída, né? Por um alimento que está diluído. E quais são as finalidades dessas fraudes? Nós podemos aumentar o volume, né? Porque muitos laticínios eles pagam por volume e não por qualidade do leite. Eu sei que alguns laticínios eles pagam pela quantidade de proteína, quantidade de sólidos, né, de acordo com o produto desenvolvido nessas indústrias. Como o iogurte, né, é necessário que tenha uma boa quantidade de sólidos. E a fraude para mascarar a acidez, devido a uma contaminação microbiana. E as fraudes para conservar o leite, né, com o intuito de aumentar essa validade comercial do produto. Então, vamos falar agora das fraudes que aumentam o volume do leite. A mais comum, a mais realizada, é a adição de água. Porém, essa adição de água, o problema dela é que ela não é realizada de forma isolada. Vai haver a necessidade de eu reconstituir a densidade e a crioscopia desse leite. Né? Como eu já havia dito, é a fraude mais comum. E, geralmente, os reconstituintes de densidade, eles são brancos, né, ou incolores, para que eles não sejam percebidos a olho nu. A adição do soro de queijo é uma das fraudes mais difíceis de detecção, porque o soro de queijo, ele vai ter a mesma composição do leite, e esse soro, ele apresenta a densidade e a crioscopia bem próximas às do leite. Esse soro, ele é um produto, né, da produção do queijo, e a detecção desse soro de queijo, ela é difícil, como eu já havia dito, e ela é feita pela detecção e quantificação da CMP, que é a caseíno-macropeptídeo. A caseíno-macropeptídeo, ele é um componente específico do soro de queijo, né, e ela vai surgir, a CMP, de acordo devido à quebra das ligações peptídicas entre os aminoácidos 105 e 106.
Além da presença da CMP no soro de queijo, ela também vai estar presente na degradação por bactérias psicotróficas. Então, quando eu vou fazer a análise é bem complexa, que é a cromatografia líquida de alta eficiência em fase reversa, com detecção por espectrometria de massa. Ela vai me quantificar a CMP. Quando eu tenho valores abaixo de 25 miligramas por litro, eu posso suspeitar da contaminação por bactérias psicotróficas. Em valores acima de 25 miligramas por litro, eu posso confirmar a adição de soro de queijo. A adição de urina. Pois é, a adição de urina também acontece. Não existe prova para detecção da urina. E ela também é utilizada para aumentar o volume. Ela é utilizada porque a densidade da urina ela é próxima do leite, sendo de 1,020 a 1,030 gramas por ml, e só vai haver suspeita dessa adição de urina quando eu tenho uma alteração na cor e no odor do leite. E agora, então, os reconstituintes de densidade e crioscopia. A adição de cloreto, que é o sal, ele é utilizado para mascarar essa adulteração no leite pela adição da água, e ele vai permitir, então, a adição do cloreto, ele permite a correção da densidade e da crioscopia. Porém, ele vai influenciar mais na crioscopia. É um teste qualitativo, que o que quer dizer isso? É a presença ou a ausência da substância. Como é realizada essa prova? Bom, os íons cloretos que vão estar presentes na amostra de leite fraudado, eles vão reagir com o nitrato de prata adicionado, né, para a prova, e vai haver, então, a formação do cloreto de prata. Esse excesso de cloreto de prata, ele vai reagir com o indicador colorimétrico, que é o cromato de potássio, e vai haver, então, a formação de um precipitado de coloração amarela, como eu posso ver aqui, como vocês podem ver nessa imagem, onde eu tenho uma escala, né, onde esse primeiro tubo aqui, esse último tubo aqui, na verdade, tem uma menor concentração, né, de cloreto, mas é qualitativo, então eu tenho a presença ou a ausência, e então todos esses tubos são positivos. A adição de sacarose, que é o açúcar. A sacarose, ela é utilizada para aumentar a densidade do leite fraudado com água, e essa prova é realizada da seguinte forma: eu adiciono em um tubo 15 ml de leite e vou adicionar 1 ml de ácido clorídrico e 0,1 grama de resorcina. Vou agitar e aquecer em banho-maria por 5 minutos, e após essa agitação e aquecimento, eu vou ter a formação de uma coloração rósea, se a amostra for positiva para sacarose, né? Nessa primeira foto aqui, também um teste qualitativo, né, com a presença e ausência, porém, nessa primeira foto aqui, eu tenho cerca de 0,5 gramas de sacarose, e nessa segunda foto, 1,5 gramas de sacarose, 1,5%, desculpa, de sacarose. A gente pode observar que também por causa da coloração, né, onde eu tenho essa foto aqui com menor percentual de sacarose e essa daqui com maior percentual. Adição, então essa tabela aqui, ela é bem interessante, aonde eu mostro a adição do cloreto e da sacarose após a adição de água no leite. Então, quando eu apenas adiciono água, eu vou ter uma alteração na densidade, e a crioscopia, olha como é que ela chega mais próxima a zero, sendo que o normal é 530 a 555. E quando eu adiciono água, ela vai para 442. Quando eu adiciono açúcar,
reparem como a densidade ela já aumenta e a crioscopia fica quase dentro do limite, né? Esse aqui foi adicionado 5 gramas, mas tem todo um cálculo para essa fraude, né? Para fraudar, onde eu consigo colocar a densidade a densidade e a crioscopia dentro dos padrões exigidos. E quando eu adiciono água, sal, vocês podem reparar também que eu influencio muito na densidade e mais ainda na crioscopia. A adição do amido. O amido, ele vai influenciar na densidade apenas, não vai influenciar na crioscopia. E o princípio do amido, ele é bem fácil, né? O princípio dessa prova, onde eu vou transferir 10 ml do leite para um tubo de ensaio, e aquecer em banho-maria por 5 minutos. Vou esfriar em água corrente essa amostra e vou adicionar 2 gotas de solução de Lugol. O Lugol contém iodeto de potássio e iodo. E vai, então, um resultado positivo vai me dar uma coloração azul. A adição de ureia. A ureia, ela está presente no leite em teores de 12 a 18 miligramas por decilitro. Ela está presente no leite devido a uma dieta equilibrada das vacas, né? A ureia, ela vai aumentar o teor de proteína do leite, então eu vou ter mais sólidos no leite. E a ureia, ela só começou a ser detectada por causa do formaldeído que estava presente nos fertilizantes, que são esses fertilizantes que eram mais utilizados na fraude. Esses fertilizantes continham formaldeído, então começou-se a detectar essa fraude com ureia. Eu tenho que, quando eu adiciono 0,1% de ureia, eu tenho um decaimento na crioscopia de menos 0,032 graus Hortvedt, em uma concentração de 3,2 a 5% de água adicionada. Quando eu tenho 0,3% de ureia, quando eu adiciono essa quantidade no meu leite, essa quantidade de ureia ela pode mascarar um acréscimo de até 10% de adição de água. Adição de citrato de sódio. O mono, o trifosfato de sódio e o citrato de sódio, eles são permitidos sim no leite UHT, né, para conferir estabilidade térmica à proteína, à caseína. Porém, no leite cru, ele não deve estar presente, porque o leite não passou por nenhum processamento térmico. Quando eu adiciono citrato de sódio, eu vou mascarar a minha adição de água. Quando eu adiciono 0,1% de citrato, eu tenho uma redução de menos 0,020 graus Hortvedt. Então, todos esses cálculos são feitos de acordo com a porcentagem de água adicionada. A análise para o citrato de sódio é o HPLC, que é a cromatografia líquida de alta eficiência. E essa análise ela é realizada para quantificar o citrato de sódio no leite. Adição do álcool etílico. Desculpa, eu vou voltar aqui só para falar que o HPLC ele é uma análise onde eu tenho a separação de fases, então onde eu posso avaliar os sólidos resultantes do leite. Então, detectar o citrato. Na adição de álcool etílico, o álcool etílico, ele tem a capacidade de aprofundar esse ponto de congelamento, a crioscopia do leite. Ele não vai interferir na densidade e apenas na crioscopia. Qual que é o princípio, então, do álcool etílico, dessa prova do álcool etílico? Eu vou adicionar a amostra, né, de leite. Quando eu tenho a presença do álcool etílico em meio ácido, que é a solução sulfocrômica, que eu vou adicionar nessa análise, eu vou ter, então, a redução do cromo mais 6 para o cromo mais 3. Então, esse cromo mais 3, ele vai modificar a coloração da solução sulfocrômica
Então, eu vou ter uma análise positiva numa coloração esverdeada, como vocês podem observar nesses 3 tubos aqui. É uma prova positiva para álcool etílico. Os reconstituintes de densidade e crioscopia, geralmente, eles não vão causar risco à saúde do consumidor. Porém, como eu já havia dito, ele promove a diluição dos componentes do leite, então a redução do valor nutricional do alimento. Então, vamos falar agora sobre os neutralizantes de acidez. A acidez deve estar entre 0,14 a 0,18 gramas de ácido lático por 100 ml, e eles são utilizados quando as condições de obtenção e refrigeração do leite são inadequadas. Então, eu vou ter, quando essas condições não são adequadas, eu vou ter um aumento na quantidade dos micro-organismos. Então, qual que é a finalidade de eu usar um neutralizante de acidez? É mascarar a acidez promovida pelos micro-organismos, né? Nós temos os mais importantes neutralizantes, é o bicarbonato de sódio e o hidróxido de sódio. E esses neutralizantes de acidez, eles vão atuar no ácido lático, transformando em lactato de sódio. A detecção desses neutralizantes, ela só vai ser possível quando forem adicionados em grande quantidade. Por que eu falo isso? Porque é uma fraude que deve ser realizada pouco antes do leite ir para a indústria. Porque eu vou neutralizar essa acidez desses micro-organismos, mas depois de um tempo, vai continuar havendo o crescimento microbiano. Esses micro-organismos vão sair da fase estacionária para a fase exponencial e vai continuar a mesma coisa. O leite vai continuar ácido, por isso que é uma prova que tem que ser realizada pouco tempo antes de ir para a indústria. Então, a adição dos neutralizantes, eles não vão atuar no micro-organismo, apenas no pH do leite, por um certo tempo. Falando do bicarbonato como neutralizante de acidez, a prova realizada, nós temos que fazer o seguinte: vamos adicionar 11 ml do leite em um tubo de ensaio, com 5 gotas de solução alcoólica de fenolftaleína 1%. Essa solução alcoólica de fenolftaleína, ela vai conferir, ela é um indicador colorimétrico, né? Eu vou fazer essa titulação com solução de hidróxido de sódio até que a coloração fique rósea persistente, porque no início da técnica, o leite vai ficar um pouco rosa devido a essa solução colorimétrica, mas logo depois, com a agitação, ele vai voltar à cor normal. Então, a gente só pode titular essa prova quando a coloração rósea for persistente. Depois dessa coloração rósea persistente, eu vou adicionar 1 ml de ácido sulfúrico e 2 ml de solução alcoólica de fenolftaleína de novo. Eu tenho um resultado positivo quando eu tenho uma coloração rósea. Nesse último tubo aqui de ensaio, a coloração já está rósea. É uma prova bem subjetiva, por isso que tem que ter um olho muito bom para realizar essas provas, porque a maioria delas são colorimétricas, e como essa daqui a coloração é bem sutil. E o hidróxido de sódio, que é a soda cáustica, essa adição da soda cáustica, ela é importante porque ela vai causar alterações nas proteínas, nos fosfatos de cálcio e magnésio do leite, causando também a saponificação da gordura. Quando ingerido, ele é corrosivo para os tecidos humanos e é necessário 40 gramas de soda cáustica para neutralizar 90 gramas de ácido lático. Né? Então, tem todo um cálculo, né, para poder avaliar a quantidade de ácido lático presente no leite e a quantidade de neutralizante que eu vou utilizar. Essa detecção, ela só é possível quando a amostra fica alcalina.
O método, a prova, então, realizada para detecção desse neutralizante. Eu vou adicionar 5 ml de leite e 4 gotas de azul de bromotimol. É uma prova simples, onde eu tenho o positivo me indicando numa coloração azul, igual nesse tubo aqui, e um negativo, uma coloração amarela. E a adição dos conservantes do leite. A finalidade desses conservantes é reduzir ou eliminar os micro-organismos. Os conservantes, eles já vão agir diretamente na quantidade de micro-organismos, né? Eles podem ser bactericidas ou bacteriostáticos, ou ele pode eliminar ou reduzir essa quantidade microbiana. E o consumo desse conservante, ele pode gerar doenças degenerativas e neoplásicas nos consumidores. Porém, ele é utilizado para aumentar a validade comercial do produto, né? E, infelizmente, é uma fraude bem comum, bem recorrente no nosso país. Os dois principais, vou falar dos principais conservantes, né? Nós temos o cloro e o hipoclorito. Quando eu tenho... na verdade, a realização dessa prova, ela é qualitativa, né? Então, eu vou ter a presença ou a ausência do cloro ou hipoclorito. Porém, quando eu faço uma análise quantitativa e tenho um valor inferior a 20 ppm, eu posso suspeitar por uma fraude acidental, que pode ocorrer devido a erros na higienização de instalações e equipamentos. Quando eu tenho uma ordenhadeira mecânica, eu tenho que fazer a higienização dessa ordenhadeira, né? Então, todo aquele sistema de tubulação tem que ser devidamente higienizado para que não ocorra a proliferação de micro-organismos, biofilmes. Porém, esse cloro residual, cloro ou hipoclorito, pode ficar nas tubulações, nos equipamentos, no tanque, se não for retirado corretamente. Quando eu tenho valores acima de 20 ppm, eu sei que é uma fraude culposa, né? Porém, o produtor, ele vai ser multado, ele vai responder por essa fraude, porque ele é uma prova qualitativa, né? A ingestão do cloro e do hipoclorito em humanos, né, nos consumidores, ele é corrosivo para a pele e mucosas e pode promover a irritação do trato gastrointestinal também. O hipoclorito também, quando ingerido em contato com a matéria orgânica, ele vai gerar substâncias carcinogênicas, que são os trialometanos. Essa prova é realizada com 5 ml de leite e 0,5 ml de solução de iodeto de potássio a 7,5%. Na presença, quando eu tenho a presença do cloro livre, né, esse cloro residual, eu vou ter a formação de uma coloração amarela. Para eu confirmar essa prova, eu vou adicionar, então, porque às vezes essa coloração amarela, ela não é muito nítida, então eu vou adicionar, para eu confirmar essa fraude, eu vou adicionar 1 ml de solução de amido a 1%, e eu vou ter, então, uma coloração azul-violeta, como nessas fotos aqui. Essa amostra, então, é ausente para hipoclorito, e essa daqui é positiva. Como vocês podem ver, já houve a confirmação, né? E ela é positiva porque se tornou azul. Nessa foto aqui, não há necessidade da confirmação. E essa daqui, eles também, eu acredito também que não tinha muita necessidade, mas só para questão de foto, eles adicionaram, né, o confirmante, então a amostra ficou azul. Outro conservante importante é o peróxido de hidrogênio, que é a famosa água oxigenada. Ela não é considerada um contaminante acidental, porque o seu uso é proibido,
né, na higienização de equipamentos, tanque de expansão, então ela é proibida, não é considerada um contaminante acidental. E a adição de água, a água oxigenada em si, a substância, ela é denominada, né, caracterizada como um conservante mais próximo ao ideal. Por quê? Porque quando essa água oxigenada é quebrada pela peroxidase presente no leite, eu tenho como resultado a água e o oxigênio. A água, oxigênio é tudo que está presente no leite. Então, essa água oxigenada ela é rapidamente degradada no leite e por isso que ela é considerada um conservante próximo ao ideal, porque o resultado dela são substâncias que estão presentes no leite. Porém, essa adição fraudulenta da água oxigenada, ela vai promover alterações na qualidade nutricional do leite, como a redução da vitamina A, B1 e principalmente a vitamina C. Ela é detectável acima de 0,1%, porém, não é detectável na mesma concentração de 0,1% após 24 horas, justamente pela degradação da água oxigenada pela peroxidase. Como é que eu vou realizar essa análise? Eu tenho 100 ml do leite, né, da amostra em um tubo de ensaio. Vou aquecer esse leite em banho-maria por cerca de 35 graus Celsius. Então, eu vou adicionar uma solução hidroalcoólica de Guaiacol a 1%. Esse oxigênio livre, né, que é o resultado da degradação da água oxigenada, ele vai reagir com o Guaiacol e vai, então, formar uma cloração salmão, como a gente pode observar aqui nesses dois tubos da direita. O formaldeído, o formol, ele é proibido também na higienização, né, na desinfecção dos equipamentos. E por ele ser volátil, por mais que eu adicione, ele vai diminuir a sua concentração pela sua volatilidade. Esse conservante, ele é bactericida, fungicida e ele elimina também os esporos de bactérias. Porém, o seu uso pode acarretar problemas na saúde do consumidor, como as doenças degenerativas e neoplásicas, mesmo em baixas concentrações, né, de 0,1 ppm. O princípio dessa prova o leite fraudado, né, ele vai ser aquecido e esse formaldeído, ele vai reagir com o ácido cromotrópico e o ácido sulfúrico, originando produtos de condensação que, oxidado, eles vão originar uma coloração violeta. Essa análise do formaldeído, ela é complexa e demorada para uma indústria, acho que ela leva cerca de 2 a 3 horas. Para uma indústria, é uma análise muito demorada, né? E aqui nessa foto, a gente pode observar também as diferenças de percentual, né, da adição de formaldeído, onde esse tubo de ensaio aqui da direita é o que mais contém o conservante. Porém, ele é uma prova quantitativa, então até mesmo esse, com pouca concentração, ele já é considerado positivo. Os antibióticos. Os antibióticos, para mim, é um dos problemas mais graves quando há presença no leite. Ele é um produto da antibiótico-terapia, né, onde não é respeitado esse período de carência e os resíduos vão estar presentes no leite. Os principais antibióticos que são utilizados, né, por veterinários são os beta-lactâmicos, tetraciclinas, aminoglicosídeos, macrolídicos e as sulfas. Na literatura, eu encontrei que a presença de antibióticos pode chegar até quase 65% do leite. É muita coisa.
A prova ela é realizada também no leite cru, e a desvantagem é que eu não tenho uma técnica para avaliar todos os antibióticos. Então, o que as indústrias costumam fazer? De 15 em 15 dias, né, uma vez por mês, eles escolhem um kit rápido para fazer. Vou mostrar mais lá para frente, porque é inviável fazer todas as análises para todos os antibióticos. Os antibióticos, eles são termorresistentes, então eles vão aguentar altas temperaturas. Então, ele pode ser encontrado em vários produtos, né, em vários leites, depois do processamento térmico. Qual que é o grande problema? Além para o consumidor, a adição desses antibióticos ele vai causar um prejuízo na indústria, porque vai inibir as culturas láticas utilizadas em derivados, né, como o queijo, principalmente. Ele vai causar nos consumidores problemas toxicológicos, imunopatológicos e a seleção de micro-organismos resistentes. E os consumidores que apresentem algum tipo de reação alérgica a algum determinado antibiótico pode sim ter essa reação alérgica pelo consumo do leite com esse antibiótico residual. Essa análise de antibiótico, ela é obrigatória, ela é feita uma análise mensal de cada unidade produtora, né, com métodos que vão detectar o limite máximo de resíduos, e ela é avaliada também em cada tanque ou pool do caminhão de coleta. Então, essa foto aqui, esses 3 exemplos, esses 3 kits aqui, são os utilizados, né, são de acordo com a marca e tal, mas é a ideia da prova, é um kit rápido, onde esse primeiro aqui, ele detecta beta, sulfas e tetraciclinas, esse segundo, quinolonas, e esse terceiro, beta e tetraciclinas. Então, a indústria, ela vai escolher, né, qual que vai fazer durante um mês, durante 15 dias, e eles vão variando, né, para não ter que usar todos os testes. E agora a gente vai falar das principais fraudes no leite e em derivados lácteos já encontradas. Em 2008, na China, teve uma fraude que foi a fraude por adição de melamina. A melamina, ele é um composto cristalino utilizado em resinas sintéticas, colas e plásticos. O objetivo dessa adição foi mascarar a adição de água e aumentar o teor de proteína do leite, né? Aumentar o teor de sólidos presentes no leite. Porém, essa melamina, ela causou vários problemas renais e urinários. Essa é uma reportagem sobre esse caso da melamina, onde diz que 53 mil crianças, né, tiveram que ser atendidas no país, onde 13 mil ficaram internadas por causa dessa fraude. E 80% de todas as vítimas tinham menos de 2 anos de idade, porque essa fraude aconteceu no leite em pó, que é um alimento vastamente utilizado pelas crianças, né? Em 2011, tivemos a fraude do Todinho, com produtos de limpeza à base de água e detergente. Esse produto de limpeza, ele causou problemas em cerca de 39 pessoas em 15 municípios do Rio Grande do Sul, em que tiveram a sensação de queimadura e feridas na boca, náuseas e cólicas, ao ingerir essa embalagem de 200 ml, que é a caixinha de Todinho. Essa fraude foi detectada em cerca de 80 produtos, né, em 80 caixinhas de 200 ml, e essas pessoas tiveram essa sensação de queimadura
né, e feridas na boca, porque o pH do produto chegou a 13,3. O que essa alcalinidade do produto, ele confere essa característica corrosiva. E desde 2013 até atualmente, acontece no Rio Grande do Sul a operação do leite compensado, que são produtores que adicionam, que fraudam o leite com hidróxido de sódio, peróxido de hidrogênio e formaldeído. A gente tem essa reportagem aqui de 2014, eu tenho que o Ministério Público, né, investigou uma fraude em requeijão, e esse requeijão, ele estava presente o álcool etílico. Em 2020, também, a operação do leite compensado no Rio Grande do Sul, eu tenho essa reportagem, onde eu tenho um laticínio que ele pagou, né, 1 milhão pela indenização por produtos fraudados com hidróxido de sódio, né, e o formol. E nessa reportagem ainda, desculpa, nessa reportagem, eles falam que além além do hidróxido de sódio, do formol, esses laticínios, eles adicionavam água e amido, para poder, então, eles fraudavam para aumentar o volume, e eles, então, usavam um reconstituinte, que é o amido, né? E também foi adicionado água oxigenada e ácido sórbico, para aumentar como conservante, né, aumentando a validade do produto. E esse slide é explicando a fraude na rotulagem. Quando eu tenho, agora já está sendo permitido a fabricação de queijo, que é um queijo que mistura o leite de vaca e o leite de ovelha. Ok, permitido, tá certo. Eu não achei uma foto de um queijo com essa rotulagem fraudada, mas já ouvi falar que tem, já li sobre, aonde eu tenho esse queijo, né, com leite de vaca e de ovelha, com a rotulagem falando que era exclusivamente de ovelha. O leite de ovelha, a gente sabe que é um leite mais caro. Então, quando eu adiciono leite de vaca, eu vou ter a maior produção, né, desses queijos, e é uma fraude por rotulagem, porque não está escrito na embalagem que é um queijo oriundo de leite de vaca e leite de ovelha, apenas de leite de ovelha. Também essa reportagem é de uma fraude na rotulagem. Isso aconteceu em Sergipe, com leite Ponta Verde, aonde eu tenho que o produtor deve ter produzido o leite, deve ter embalado o leite de tarde, né? Nem sei, não consigo nem justificar isso, mas que a fabricação no rótulo dele, para ele ganhar mais um dia do produto na prateleira, a data de fabricação foi 11 de setembro de 2017. Porém, deve ter havido algum engano, né, na hora de mandar esses leites para distribuição, que houve a compra no dia 20. Então, isso é uma clássica fraude na rotulagem, onde acontece, não posso falar em 100% dos estabelecimentos, mas em grande parte dos locais que a gente compra leite, esse é leite ou qualquer outro produto, não só derivados lácteos, há essa mudança, há essa fraude na rotulagem por mudança na validade comercial do produto. E como conclusão dessa palestra, dessa live, né, as fraudes do leite, eles são comuns, infelizmente, são comuns na rotina dos laticínios,
E cada vez mais essas fraudes estão sendo aprimoradas, onde eu tenho a adição de substâncias que não são ainda detectadas, não há provas para a detecção dessas fraudes. É por isso que a importância do estudo, né, da gente sempre querer saber um pouco mais da cabeça do produtor, ou até da própria indústria que frauda. E a importância dessas técnicas de detecção de fraude, porque são elas que vão dar um respaldo para nós, consumidores, que a gente pode nos assegurar um pouco mais de que o alimento que a gente está consumindo é mais seguro, né? E essas fraudes não só impactam a saúde do consumidor, como também a economia. Por uma adição de água, nós temos um produto com uma qualidade nutricional menor, por exemplo. Obrigada, gente. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo. Muito obrigada, Mayara, pela palestra. Foi muito boa. Eu espero que todos também tenham gostado. Agora a gente vai separar um tempinho para as perguntas. Podem ir deixando aí nos comentários. A gente tem algumas aqui que já foram comentadas durante a palestra, mas vale ressaltar. Então, a primeira seria: qual o impacto as fraudes causam na saúde pública? Então, como eu falei, né, a gente tem esses mais importantes, que são os que mais causam, né, problemas para o consumidor, que é o uso de a ingestão, né, do leite com antibiótico, que vai causar resistência nos consumidores, os conservantes, que podem causar doenças neoplásicas, atingir o trato gastrointestinal, e é isso. Além de prejuízo econômico, né, também. Então, a outra seria: fraudes podem ocorrer em quais etapas da cadeia produtiva e em quais são mais comuns? Então, a fraude geralmente acontece na própria propriedade, né, onde o leite é retirado, e ela pode também acontecer na indústria, o que é o que menos acontece, mas o que mais acontece mesmo é dentro da propriedade, no tanque, ou até no caminhão também. A outra aqui seriam: quais os órgãos governamentais responsáveis pelo controle da qualidade do leite? A gente tem os serviços de inspeção, né, que vai variar de acordo com a propriedade, se a propriedade ou a indústria tem o selo SIM, que é o de inspeção estadual, ou municipal, ou federal. São esses os responsáveis. Tem algum projeto para orientar os pequenos produtores? Tem sim. Tem o projeto do balde cheio, né, da Embrapa, que é um projeto muito importante e que é o mais conhecido. Tem também da Emater, do Conar, aí depende da região, né? Mas o balde cheio eu sei que é um dos mais importantes. Certo. Então, aqui nos comentários, a Glauci, ela perguntou: todas as análises para detecção de fraudes devem ser realizadas diariamente em todo o leite recebido, ou qual a frequência ideal exigida? Não, todas essas análises que eu falei são realizadas diariamente em todos os caminhões que chegam na indústria. Então, são realizadas em todos os leites, né, recebidos na indústria. E a Bruna comentou: o que você acha que pode ser feito para diminuir a incidência de fraudes? Olha, Bruna, essa é uma pergunta tão complicada, porque, assim, ela vai muito da cabeça da pessoa, né? Cabeça do produtor, então a gente não. É uma conscientização, porque o leite que ele está fraudando, ele pode vir a consumir, né, no mercado.
é toda uma conscientização da pessoa mesmo, do fraudador, porque fora isso não tem como a gente controlar, realmente não tem como controlar. Eu acho que era isso, pessoal. Se vocês tiverem alguma dúvida, é só deixar lá no nosso Insta, tá? Lá a gente vai estar divulgando as outras palestras. Novamente, muito obrigada, Mayara. Foi ótima a tua palestra. A gente vai Obrigada. deixar ela gravada aqui no canal para vocês assistirem quando quiserem, porque ó, só informação boa. E é isso, gente. Tenham todos uma boa noite e até a próxima palestra. Obrigada, gente. Obrigada, Adriele. Obrigada, Bia, também, que falou muito comigo. Sempre que precisar, vocês podem contar comigo, tá? Muito obrigada. Beijos.